cara, eu preciso ir para algum lugar, né? Eu tô sem pessoa, sem apoio, sem pai, sem família. Eu preciso dar um jeito. Foi aí que eu percebi que só ia mudar através dos estudos, né? Então, pessoal, bem-vindos a mais um Opencast, seu conteúdo semanal de tecnologia. Hoje eu tô aqui com um entrevistado... Pegou bem a introdução. Você viu? Hoje um entrevistado novo aqui, pelo menos uma nova figura. Hoje eu tô assumindo um papel aqui que ele normalmente faz com bastante maestria, mas hoje o espaço é meu. Então eu vou perguntar o que eu quiser e a gente vai extrair aqui um papo que vai ajudar muitas pessoas a se inspirar numa trajetória de sucesso, sim ou sim? Se apresenta aí que eu acho que ninguém te conhece aqui. Pô, primeiramente, obrigado por me convidar para o meu próprio podcast. Estou muito feliz em estar aqui. Do outro lado agora, né? Vamos tentar responder essas perguntas aí, que não sei nem o que vem. E quem é você? Cara, eu sou o Cadu. Mas quem é mais do que isso? Vai lá. É difícil, né? A gente se taguear, né? Eu acho que eu sou uma pessoa simples, né? Eu vim de uma família humilde. Nasci e cresci em Diadema, especificamente em Vila Nogueira ali, né? Nasci em uma família bem humilde, né? Eu cresci basicamente brincando dentro de um córrego, mas você tem boas lembranças, né? Sou filho de pais separados, né? Então, minha mãe, com muita dificuldade, ela conseguiu criar eu e mais 2 irmãos, né? E eu tive uma vida muito difícil, né? Eu tive que trabalhar muito cedo, comecei como ajudante de torneiro mecânico. Então, o que é torneiro mecânico? Eu não sei mais. Usinagem, né? Então, tudo que peças cilíndricas, né? Então, a gente... parafusos específicos, tem o torno mecânico. Tem mais de um parafuso, só muda o tamanho. Não, aí, se for entrar em detalhe técnico, é difícil, né? Então, eu saía da escola, eu lembro que eu passava em frente dessa oficina e eu cresci dentro da igreja, né? Eu sou cristão, cresci dentro da igreja. E esse rapaz, né, o Humberto, que é uma figura que me ajudou muito, principalmente na minha carreira como ser humano, ele me deu uma oportunidade, né? Eu sempre que saía da escola, eu passava ali, né, na frente dessa oficina, entrava lá e ficava perguntando, pô, o que é isso aqui? O que é, como que faz? Pra que serve? Eu sempre fui muito curioso. E até que chegou um momento que ele me chamou para trabalhar ali meio período, né? Então eu saía da escola, ia em casa, almoçava. E quantos anos isso? Eu tinha entre 15 e 16 anos, 15 anos, né? Então foi hoje em dia já... aprendiz. Sem carteira, sem nada, mas foi bacana. Eu lembro que meu primeiro salário era de 15. Meu primeiro salário me deu um cheque para 30 dias. Era R$150. Então ele me deu R$75 para 30 dias. E já era, pra época, já era um salário. Já era um salário legal, né? Eu gastava tudo em roupa, assim, eu não tinha muita... Ajudava em casa, sim. Mas não tinha muita responsabilidade, né? Eu entendi que, pra mim, eu via como uma profissão, mas acho que criança, né? Principalmente adolescente, não tinha maturidade para entender que aquilo poderia ser uma profissão, né? E apesar de fiquei 2 anos ali dentro, eu vim de escola pública, né? Então era difícil você seguir carreira naquilo sem ter uma escola bacana, né? Sem fazer um Senai, sem fazer... Tinha referência de trabalho dentro de casa? Do que era trabalho dentro de casa? Tinha referência do trabalho duro. Meu padrasto, ele era pedreiro, né? Ele é ainda ex-padrasto, né? Se posso... se claro. É que existe. Então eu tinha a referência do trabalho duro, né? De uma pessoa que saía muito cedo e chegava muito tarde, né? Então, mas eu não tinha uma referência de carreira, né? Então carreira para mim era alguma coisa que eu precisava de dinheiro para conseguir minhas coisas, né? Então não tinha uma referência de carreira. Carreira era uma foto, né? De alguém que lutava. Exato, carreira era uma foto. E não tive também a figura paterna, né? Não tive a figura paterna que
pudesse me direcionar para onde que eu poderia ir, né? De, cara, você tem que estudar para que você pode ser um programador, que você pode ser um torneiro mecânico, que você pode ser qualquer coisa que você queira, né? Não, eu tive essa visão de fora de um adolescente que sabia que precisava, de alguma forma, conseguir algum trabalho para se sustentar, né? Então, essa foi meu início de carreira, né? Começar a trabalhar muito cedo E aí você para tá conseguir falando um minhas pouquinho coisas. do que é o Cadu, né? O Cadu foi uma pessoa que não, pelo que eu entendi, assim, a gente pode dizer que não tinha uma estrutura familiar ideal, talvez, né? Se você pudesse, obviamente, projetar, é diferente do que você promove hoje, né? Sim, De sim. estrutura familiar. E aí, enquanto jornada de trabalho, você iniciou ali. Muito do que você Na aprendeu verdade, ali, você ainda é o Cadu hoje? sim. Eu iniciei ter dinheiro, por minha mãe não ter muitas condições, então tanto minha mãe quanto meu pai é separado, né? Poucas vezes pagou pensão. Então eu tive que sempre me virar, porque minha mãe não tinha dinheiro para bancar roupa. Então eu já entreguei panfleto, já olhei Começou carro na rua. antes. Então a gente tinha ali, onde que eu morava ali perto, tinha um sacolão, né? E eu tinha um primo, né, que é sobrinho do meu padrasto, que ele fazia esse serviço de olhar para ganhar um trocadinho para comprar pipa, comprar bolinha de gude, né? Porque, pô, como criança, você quer também se divertir, né? E tudo é dinheiro, né? Tudo precisa de dinheiro, Recurso para conseguir alguma recurso, coisa. exato. E eu lembro que eu cheguei um dia e falei, pô, eu vou fazer isso também, né? Eu preciso de dinheiro, pô, preciso comprar um pipa, preciso comprar uma linha, preciso comprar uma bolinha. Eu vou olhar carro, né? Vou entregar panfleto. Então eu sempre me virei Quer dizer, para conseguir as não coisas era um que trabalho, mas já era uma fonte de receita de alguma forma, sempre né? me virei, sempre dei um jeito de conseguir as minhas coisas e comprar sapato, roupa, camisa. Então sempre fui a pessoa independente que de alguma forma conseguiu recursos para me sustentar, né? E o que você aprendeu nesse primeiro emprego? E aí, emprego mesmo, né? Assim, mesmo que não formal no começo, mas o que você aprendeu nesse primeiro emprego que você pode dizer assim, ó, isso daqui eu vou ensinar para minha filha quando ela tiver idade de entender sobre emprego, ou já explico, mas sob o ponto de vista de profissional, o que foram as coisas que você de fato aprendeu ali, que você carrega e você puder dar um pouco dessa pílula do sucesso de alguém que tinha muito pouco, né? Assim, pode-se dizer que estava iniciando ali e num momento talvez bastante inóspito, né? De uma estrutura que ainda não estava bem formada que você leva para a vida e que você quer dar aí para quem de sugestão, de recomendação para quem ainda vai trilhar ou quem está no começo dessa. Com 15 anos é difícil você é, tangibilizar alguma coisa em relação a trabalho e responsabilidade, né? Eu aprendi que a vida é difícil, né? Então, principalmente para quem vem de periferia, para quem vem para quem não tem estrutura, eu aprendi que é necessário ter às vezes uma vida mais precoce, adulta, e que é necessário uma responsabilidade, né? Então eu aprendi que, cara, se você quer alguma coisa, você tem que ir atrás, né? Então as coisas não vêm fácil. Mas você já tinha estudado bastante, você era um geninho na escola. Não, poxa, Genio, jamais. Ah, Eu sempre fui muito vagabundo em escola. Escola, onde eu estudava, a escola era um pouco complicada. Então, dificilmente a gente conseguia estudar numa escola pública, né? Principalmente ali em Diadema. Estrutura, pessoas, então era muita gente de periferia que tinha ideais que não são bem-vindos em uma escola. Então o ambiente ele não me proporcionava o uma êxito não relação era boa ser o bom estudante, né? Não, não. Então eu nunca fui uma pessoa que. E aí a gente está falando do ensino básico, né? Eu não tive ensino básico, né? Eu tive que correr atrás até o segundo ano do ensino médio. Eu fui uma pessoa que não tive muita responsabilidade em estudo.
né? Então, parei de estudar, fiquei 3 anos fora da escola, repeti algumas vezes. Então, eu fui um Olha pouco só. vagabundo no... Mas em algum momento você entendeu que estudar Com para sua carreira foi certeza. importante, né? Queria que você Eu... contasse como é que a água bateu a ponto de você falar assim, entendi que estudar, e aí, obviamente que deve ter sido um estudo mais direcionado, mas que fez mudar a sua vida. Porque hoje, graças a Deus, você gosta de uma boa vida. Sim, sim. Eu sempre tive uma vida não muito linear, né? Minha vida sempre foi Altos e altos e baixos. baixos, né? Então, chegou um momento que, como eu falei, né? Eu nunca dei atenção para os estudos, a escola não me proporcionava um ambiente que eu poderia estudar, eu não tive essa influência em casa, tive uma influência muito dura, né? Acho que, graças a Deus, isso me ajudou muito a ter muita resiliência e conseguir chegar aqui, e conseguir chegar onde eu cheguei, né? Mas o que fez virar foi, cara, eu preciso ir para algum lugar, né? Eu tô sem pessoa, sem apoio, sem pai, sem família. Eu preciso dar um jeito e eu preciso dar um jeito na minha vida, né? Então, foi aí que eu percebi que eu só ia mudar através dos estudos, né? Então, eu lembro que eu trabalhava numa loja de roupa e a galera falava sobre faculdade, sobre, pô, vou fazer tecnologia, vou fazer administração. E eu falei, caraca, não tenho nem ensino médio, né? Pô, o que que eu vou fazer? Eu Mas você preciso já estudar. falava bem assim? Não, minha comunicação era terrível. Ainda é um pouco ruim, e sempre é uma, é uma coisa que sempre venho tentando melhorar, mas minha comunicação era péssima. Sequer eu conseguia falar com pessoas direito, né? Então falava muita gíria, Não, você se comunicava, mas talvez não da da forma forma. que deveria me Você se comunicar. comunica bem. Hoje você é um vendedor nato, você é um cara que resolve problema, você é um cara que toma decisão. Essas pancadas que a vida deram Sim, deu deu uma uma. força, porque eu não sei o resultado, como era, eu sei o resultado final aqui, a resultante é boa. Sim, e então eu olhava para as pessoas e eu falava, caraca, né? Todo mundo tem uma direção e eu tô sem nem, eu não sei para onde que eu vou, né? E aí foi o ápice, foi meu pai tinha uma empresa, enfim, ele acabou usando meu nome, sujou meu nome com um caminhão de cheque sem fundo. Então, fiz 18 anos, eu nunca tive o nome limpo, nunca. Agora, depois de 10 anos, caducou porque era muito dinheiro, não tinha condições de pagar, mais de 150 mil reais. Pra época também era muito Era- dinheiro. E o ápice foi, eu tava trabalhando pra ele, enfim, brigamos e eu não tinha pra onde ir. E aí eu falei com minha avó, falei, vou morar com minha avó materna, né? Falei pra minha avó paterna, ela falou, não, você vai morar aqui comigo. E meu avô também, uma pessoa super bondosa. E ele falou, não, filho, você tem que estudar, é o que vai, de forma muito simples, né? Não lembro das palavras, mas eu lembro ele falando que eu precisava estudar, precisava dar um jeito de terminar meus estudos, conseguir um trabalho, uma carteira assinada, né? Eu acho que que o era o pessoal... êxito da época, né? Exato, precisava de uma carteira assinada. E aí foi quando minha jornada começou, né? Então, eu falei, pô, realmente eu preciso... Nessa loja eu não tinha uma carteira assinada, eu trabalhava... não lembro qual era o modelo na época, mas era como se fosse O um modelo freelance vem hoje em aí, dia. trabalha e eu te pago se der Exato. certo. Não, eu ganhava só comissão, não tinha salário fixo. E eu era um péssimo Só por vendedor. resultado. Só pro resultado. Eu era um péssimo vendedor. Pô, imagine, você tem que vender roupa, o ticket médio é muito baixo, você ganha só comissão, não lembro qual que era o percentual. Pô, e uma pessoa ainda que é ruim de vender alguma coisa. No final do mês, só dava para pagar a condução. Mas a exposição, seja, eu vou falar porque eu sei que você já me ensinou isso. A exposição fez você melhorar muito, inclusive a comunicação, não é isso? Se Comunicação. expor. Perfeito. E eu entendo que um vendedor ele teve que se expor. Desde o começo você já se expunha ou você tinha as Não, suas restrições? não, eu sempre fui uma pessoa que nunca
nunca tive medo de nada. Então eu sempre enfrentei o que precisava enfrentar. Eu sempre arrisquei. Eu sempre tive essa cabeça de arriscar. Pô, se é para trabalhar como torneiro mecânico, vou trabalhar como torneiro mecânico. Se é para trabalhar como vendedor de uma loja de roupa, vou trabalhar como vendedor de uma loja de roupa. Vou entregar panfleto, vou olhar carro, vou fazer o que precisa ser feito. Essa sempre foi minha cabeça. Eu tive muitas pessoas que me ajudaram, né? Então foram escadas ali, o degrau para eu subir hoje a escada que eu tô. Então eu lembro que eu tinha alguns amigos que me direcionaram. Falaram, pô, você precisa fazer isso, você faz aquilo, vê área de tecnologia. Então eu tive muita ajuda nessa minha Quer dizer, jornada. você foi influenciado a entrar na área de tecnologia. Conta pra gente de forma cronológica como é que você começou ali com 14, 15... Antes disso, você olhava carro, fazia... Como é que é de forma cronológica até você chegar a ser um CTO e diria, por que não, um CEO da empresa e em conjunto com o Celso, tocar uma organização, ter resultados, conseguir deliberar sobre tantos assuntos que chegam aí, resolver tanto tipo de problema diferente. Como é que foi essa jornada de forma cronológica? Tecnologia, como eu falei, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, meu pai, ele tinha um computador, eu atravessava basicamente Diadema inteiro. Ali eu tinha 16, 17 anos. E nesse meio tempo que eu comecei a trabalhar com ele ali, ele tinha aquela empresa, e eu comecei a... O primeiro contato com o computador foi um pouco tarde, né? 16, 17 anos. E eu comecei a usar muito computador. Então eu sempre pesquisei muita coisa, às vezes dava problema na rede, eu ia arrumava, dava problema no modem, internet, tinha que instalar algum driver, tinha que fazer alguma coisa no computador, limpar. Então eu sempre pesquisei e eu sempre resolvi problema. Então aí que eu comecei a ter o contato com tecnologia, não, com informática. Exato, com O informática. que tem diferença de tecnologia para Não, informática? informática é o básico, né? Entendi. Tecnologia, hoje tem diversas áreas, mas comecei a ter contato com o básico, né? Manutenção Mano, de micros, né? ainda não. Eu mexia, porque ninguém conseguia consertar aquele computador, então dava problema, eu tentava resolver Entendi. Era na base da tentativa e na acerto. tentativa e acerto. E comecei a trabalhar como ajudante geral em uma empresa de parafusos, emporcava parafusos, fui emporcador de parafuso. Então, pô, imagine ser o dia inteiro emporcar parafuso, né? E não é parafusinho pequenininho, é parafuso galvanizado, é um negócio absurdo, a mão fica toda arrebentada. E aí nessa empresa tinha um rapaz, que é o Luizinho, que é conhecido de família, conhecido desde pequeno, que ele fazia suporte de computadores nessa empresa. Então, ali tinha uma média de 50, 80 máquinas, e ele era o responsável por cuidar do suporte dessa empresa, servidor, infraestrutura, manutenção. E eu pegava carona com ele. Todo dia, acordava cedo, a gente tinha que entrar ali, acho que era 8 horas. Então, 7h30, pegava carona com ele para ir trabalhar. E ele tinha uma vida boa, né? Tinha um carro legal, sempre tava saindo. E, pô, eu só vivia no perrengue. Só vivia no perrengue. E aí eu falei, pô, eu quero ser igual o Luizinho, né? Quero poder comprar um carro. Eu via a diferença de uma pessoa que tinha um trabalho bacana, que trabalhava no escritório. Eu acho que o ápice de quem nunca teve nada é trabalhar no escritório, E né? bonitinho pro escritório, Bonitinho, né? com social, lá na época eu usava uniforme, né? Com uniforme, eu falava, caraca, eu quero trabalhar no escritório. E a gente conversava bastante, e ele falou, pô, Cadu, você faz um curso. E ele me deu algumas dicas, e eu comecei a ler, né? Comecei a comprar livros de computador, de tecnologia, né? Nem lembro quais são os Devia livros. ser revista na banquinha de jornal, não? Pô, não lembro, Douglão. Ganhei alguns, comprei em sebo, né? Eu também não tinha uma direção certa, então eu pegava qualquer livro de computador e ia ler. Eu nem entendia nada, era difícil entrar na cabeça. Você já tinha o hábito da leitura, não? Não, jamais.
lia por ler, e lia porque eu achava que ia conseguir aprender alguma coisa, e enfim. É, e numa dessas, um amigo que é gerente geral, você conheceu o Fábio, o Cabeça, que amigo, ele é gerente geral dessa empresa de parafusos, que eu era emporcador, não deu certo, acabei sendo mandado embora como emporcador de parafuso. Como emporcador, você dava para um bom Cara, manutencista, não, eu né? trabalhava É que eu era muito magrinho, eu precisava carregar peso, enfim, eu era muito Duas magrinho. porcas já não rolava, Não. né? E a galera pegava, e o pessoal pegava a galera mais bruta, sabe? O pessoal que era mais forte, enfim, eu não dava muito conta do trabalho, não. Mas fiz muita coisa, pintei a empresa inteirinha. Pô, terminei de pintar a empresa, os caras me mandaram embora. Como emporcador não dava certo, mas pintor, ó. E aí o que aconteceu, né? Fui trabalhar nessa loja de roupa, saí dali, fui trabalhar nessa loja de roupa. E aí em determinado momento o Fábio falou, pô, você sabe fazer manutenção em computador, instalar drive, se precisar trocar um cooler de uma fonte que queimou, você sabe trocar? Eu falei, pô, sei, cara. Sei, E sabia mesmo? Não sabia nada, velho. Porra nenhuma. Falei, sei, mano. Confia que eu sei. Ele falou, não, tem uma vaga lá pra ajudar o Luizinho. Pô, aquilo foi. Falei, caraca, meu. Que era a sua referência. Era a É minha importante referência. ter uma referência. Exato, né? Era a minha referência. E aí acabou que deu certo. Entrei ali, comecei a ajudar o Luizinho. E em determinado momento o Luizinho saiu e ficou eu lá, né? Eu acho que o Fábio já sabia que ele queria sair. E aí ele falou, pô, preciso achar uma pessoa que vai tomar conta. E aí eu acabei tomando conta, né? Comecei a estudar muito, muito. Aí que eu entendi o valor do estudo. O valor do estudo, né? Terminei o ensino médio, fiz aquela prova do governo, entrei numa faculdade, conheci o Celso. Conheci o Celso nessa faculdade. E aí você ainda estava na fábrica de parafuso? Fui recontratado nessa fábrica de parafuso para ser o auxiliar do Luizinho, né? Eu tava como vendedor na loja de roupa. Aí o Fábio me chamou para ser a assistente do Luizinho. Em determinado momento eu passei a tomar conta ali do parque de máquinas. E ainda eram 50, 60 Era máquinas? mais, devia ter por aí mais de umas 80 máquinas ali, não sei de cabeça, mas era muito. E tive que aprender a grimpar cabo, tive que aprender a instalar máquina e tudo. E as coisas ali eram muito manuais, então eu comecei a automatizar muita coisa. Então eu sabia que uma máquina precisava daqueles mesmos programas, eu criei uma imagem para quando instalar a máquina já instalava tudo, né? Então eu comecei a estudar como que eu poderia automatizar o meu dia a dia. É a preguiça boa da tecnologia, Exato. né? Como é que eu faço... Se eu faço isso várias vezes a mesma coisa, como é que eu posso fazer isso uma única vez e ter um efeito dominó aí, né? Perfeito. Isso eu tô falando em 2009, 2010. Então eu comecei minha jornada aí como suporte, né? Então eu comecei mexendo com máquinas, infraestrutura, e aí eu queria mexer com um servidor. Lá tinha um servidor, um Active Directory, e eu via que existia além só do consertar a máquina, né? Eu poderia mexer com infraestrutura, com servidor de arquivos, DNS, DHCP. O famoso AD, né? Exato. Só que pô, como que você vai confiar numa pessoa de 18, 19 anos, colocar um servidor, e o servidor era físico, né? Não existia cloud. Então o Fábio, ele confiou bastante em mim. E eu comecei a procurar e estudar também como fazer as coisas. Eu sabia adicionar um usuário no AD, mexer em algumas coisas, fiz muita merda. Puta que merda, já parei a empresa inteirinha. Quer dizer, o erro faz parte do laboratório, exato, faz parte, mas tem que resolver, né? Você pode errar, mas você precisa resolver. É o compromisso com a solução, compromisso com a solução. E os donos dessa empresa, eles me ajudaram muito. Assim, são pessoas extremamente empáticas, né? São pessoas bondosas que me ajudaram a também ter acesso a coisas que eu não conseguiria ter, mesmo tendo um trabalho legal. Eu ganhava acho que R$700
reais, O 750 que reais. era um salário ok pra Era época, um salário né? ok. Para começar, era um salário bom, né? Não era um salário ruim, não. E eu lembro que eu queria fazer um curso que era na K-Solution, um curso extremamente caro no Morumbi. Na época era 6 mil reais, 7 mil reais, não lembro o valor. Era caro. Eu não tinha o nome limpo, né? Não conseguia parcelar. Aí eu falei pro Mauro, pro Maurício, eu pedi pro Fábio, né? Falei, pô, Fábio, vê lá com os meninos, né? Se eles conseguem pagar esse curso e descontar do meu salário, parcelar. E aí no outro dia, na outra semana, eu não lembro, eles deram a notícia lá que eu ia fazer o curso, eles iam pagar e não iam descontar Que nada. legal. E aí que eu comecei a ver que eu poderia mudar de vida, porque eu tive acesso a pessoas, comecei a conhecer pessoas que eu não conhecia, que tinham uma vida muito bacana, né? Comecei a frequentar, acho que a primeira vez que eu entrei ali no Shopping Morumbi, eu olhei aquilo e falei, caraca, meu, que é isso, né? Existe uma vida depois do Rio do Pô, Diadema, né? exato, existe. Pô, Existe vida depois do vivia dentro de um córrego, né? córrego, né? E aí eu comecei a ter acesso às pessoas que ali, né, classe alta, E classe era um média curso mais alta, elitizado, né? elite, exato. As pessoas chegavam com um carro bacana. Aí eu começava a olhar o padrão de comportamento das pessoas. E o que sempre me moldou foi olhar pessoas e querer ser aquelas pessoas, né? Então eu comecei a me moldar em cima de pessoas que eu acabei me relacionando, né? Eu sempre gostei muito, não de me relacionar, mas eu sempre eu tenho essa questão de querer entender o que as pessoas pensam, né? Buscar Opiniões, buscar referência, né? referência. E ali eu falei, pô, eu quero isso, né? Eu quero é, ter uma vida boa, né? Mais do que talvez ali o Luizinho, mais do que talvez outras pessoas que eu tive contato, comecei a ter outras referências. Outras referências, talvez de maior peso, Uhum, foram sendo agregadas ali, né? perfeito. E aí comecei a fazer esse treinamento, comecei a fazer esse curso Já era programação? Não, era um curso específico para redes, mas era um curso mais deep, para mexer com rede mesmo, né? Então, mexer com servidor, com Active Directory, mexer com saber resolver implantar, né? Então, era um curso muito técnico, difícil, mas, cara, assim, eu me dediquei muito, muito, muito. Então, acordava estudando e dormia estudando. Que Né? legal. Então, foi um curso bacana. E aí a área de programação veio depois. Eu conheci uma pessoa, o Rogério, dentro dessa empresa, que ele desenvolvia o RP dessa empresa de parafusos. Tinha um RP muito específico, que era escrito em VB, se eu não me engano, não lembro. E aí, como eu comecei a cuidar do servidor, eu comecei a ter acesso ao banco de dados, ao servidor de banco de dados. E eu comecei a entender que existia programação, você conseguia desenvolver um software, aí tem a estrutura de banco de dados. Eu falei, pô, isso aqui é legal, né? Aí eu comecei a perguntar pro Rogério como que funcionava. Eu sempre dava merda no servidor que eu mexia, e ele sempre me comia o rabo. Então, ele sempre, pô, Cadu, você derrubou o servidor, não faça isso, nunca mexa. Ele sempre foi um cara muito ríspido, aquela figura mesmo do programador antigo, sabe? Meio chucro, Pô, né? Meio. total. Mas foi um cara que foi a referência que eu tive para entrar na área de programação. Que legal. Também uma outra referência Você que eu chegou mudei. a tocar essa parte de rede, Não. implementar lá no parafuso? Lá sim, lá eu implementei muita coisa. Que legal. Fiz migração de servidor, fiz muita coisa, cabeamento, né? Reestruturei um hack que tinha lá. Então aprendi muita coisa nesse curso e eu implementei nessa empresa. Então uma coisa que eu sempre fiz foi aprender alguma coisa e implementar na prática. Eu sempre fiz Quer dizer, isso. transformar conhecimento em habilidade, Em habilidade. né, Cadu? Acho que eu vivi, acho que você viveu essa parte de uma época que a gente tinha muitas certificações. Fiz algumas. As pessoas que têm esse grupo de certificação, mas acho que tão importante quanto a pessoa se certificar, ela conseguir ter habilidade, conseguir colocar em prática aquele estudo, né? Perfeito, perfeito. É que acho que o treinamento, o curso, ele não... Se ele não é visto, né? Eu entendo que é recurso desperdiçado, né? Então, você tem que implementar. Você faz um treinamento, um curso de programação, se fica só na sua cabeça, cara,
para mim é desperdício, né? Você não vai, para que você vai usar aquilo? Eu entendo que É ocupar a cabeça, um processamento com uma coisa que não tá te levando a nada, né? exato, é um ponteiro de memória que tá ali Alocado tá sem alocado uso. sem, exato. Então, e aí eu tive muito contato com esse Rogério. Eu comecei a olhar, falei, cara, eu quero entrar para a área de programação. Não consegui ali na Parafusos. Rogério é uma pessoa extremamente difícil de lidar. Hoje é um cara que, cara, eu admiro, o cara é um gênio. Depois tive uma amizade com ele pós aí Parafusos, enfim, entendi também a cabeça dele. Eu lembro que tinha um detalhe, teve um momento ali nessa iteração que eu comecei comprei um notebook para começar a programar. Na empresa eu usava máquina física, máquina desktop, né? E aí eu comprei um Lenovo, parcelei em um Lenovo não, era um Positivo. Parcelei em 24 vezes, foi difícil eu pagar aquele Era o que computador. dava, Era o né? que dava. E aí eu chamei ele, porque eu não tava conseguindo instalar o Visual Studio. Eu falei, ô Rogério, cara, tô com um problema aqui na minha máquina, no meu notebook. Você pode me ajudar? Aí ele falou, qual que é seu notebook? Eu falei, tal, é um Positivo, tal, tal, tal. Ele falou, então você não tem um notebook. Pra jogar fora que você não tem. Aí eu falei, caramba, filha da puta. Mas ele me ajudou muitas coisas. Era sem filtro. A gente tinha essa figura do programador com pouco filtro, né? Pouco filtro. Depois eu fui um cara sem filtro também. Você também chegou até. Cheguei. A gente vai se moldando, né? Acho que o ser humano ele vai se moldando de acordo com o ambiente que ele tá. É uma evolução, né? E acho que com o passar do tempo você descobriu que além de resolver o problema de tecnologia, você tinha que resolver outros problemas, não é assim? Hoje você só resolve o problema de tecnologia? Não, tecnologia hoje eu falo que é o mais fácil, né? Tecnologia não é que é o mais fácil, mas é tudo muito. Tecnologia não é mágica, né? É muito literal. Então é fácil você resolver problemas que são determinísticos. E hoje a gente resolve problemas de pessoas, né? Acho que pessoas É uma variável com pouco controle, exato, né? não tem como se você colocar num modelo de machine learning, um modelo preditivo, dificilmente você vai conseguir algum resultado, né? Aí. Então, porque são pessoas, cada um tem sua Se particularidade, colocar cultura 10 diferente. pessoas sob o mesmo contexto, cada uma vai ter uma reação, né? Cada um Então, vai ter uma reação. é um modelo sem previsão. E isso é difícil lidar, né? É difícil. Hoje, boa parte dos problemas que você resolve estão muito ligados a pessoas. Acho que 90% são pessoas, 10% é tecnologia. A gente resolve. Não, e aí, pessoas num contexto geral, né? A gente tem bastante cliente, fornecedores, tem o Celso, que é meu sócio, que também é difícil. Que também é um problema. Cara, não é Todo problema. mundo é um problema, né? Eu acho que é a gente entender particularidades e a gente aceitar e conviver com isso, né? Eu lembro que quando eu comecei a empresa com o Celso, eu sempre fui uma pessoa bem tranquila. Nunca fui uma pessoa de muita confusão, de atrito. Nunca gostei muito de atrito. E ele falou, cara, eu tava saindo da sala dele, aí ele me chamou, volta aqui. Só uma coisa, a gente vai brigar. E tá tudo bem. Mano, porra nenhuma. Brigo Você com achou ninguém, que nunca ia ter cara. problema com ele, né? Era um irmão, um amigo. Na outra semana eu já tava mandando ele pra aquele lugar. Ele já tava me xingando. Então Aonde tem relação, onde tem pessoas, tem problemas. tem né? problemas, tem Então, problemas. independente, a gente tem problema com pai, com mãe, de várias naturezas, lógico, né? Perfeito, perfeito. E eu acho que é entender particularidade. É você ser empático, mas ao mesmo tempo você... A gente tá falando de uma empresa, você precisa que aquelas pessoas gerem resultado. Né? E você dá um ambiente bacana para aquelas pessoas trabalharem, uma estrutura bacana, fornecer o que é preciso para aquelas pessoas executarem. Confiança, acho que é essencial para o bom resultado dessas pessoas. Entender que existem particularidades, né? E eu acho que a empatia é o que ajuda a gente a ter um ambiente
favorável a resultados, né? Perfeito. Eu tenho uma dúvida de como é que você chegou onde você está e o que mais você teve que fazer. Você estudou bastante tecnologia. Muito, muito. Hoje, Eu estudei duas coisas, na verdade. É Eu estudei isso. o que eu tinha que estudar, que era o básico. Então, minha carreira sempre foi fazer o dobro do que grande parte da maioria das Você tinha pessoas que tirar um atraso um ali, né? atraso, né? Pô, tive que estudar português, tive que estudar matemática, tive que estudar história. Hoje eu amo história, amo filosofia, amo estudar. Hoje eu amo ler. Minha sala é cheia de livro. Então eu tive que tirar muito esse atraso. Ao mesmo tempo, eu tive que estudar muito tecnologia. Quando eu fui morar com meus avós, eles fizeram um quartinho, então, muito simples, né? Eles fecharam ali um quartinho com aquelas divisórias de escritório. Meu avô fez meu tio, que é marceneiro, fez uma mesinha para eu colocar o meu notebook da Positivo. Que não era o Não notebook. era notebook. E ali eu dediquei basicamente 10 anos da minha vida, todos os dias estudando, cara. Assim, todos os dias estudando o que precisava estudar. Tecnologia, programação, coisas do ensino básico. Você dividia o tempo para estudar ou... Quando tinha tempo. Saía do trabalho, ia para casa, estudava. Acordava de manhã, estudava. Então eu sempre não tive vida social nesse tempo que eu comecei minha carreira como programador, né? Eu basicamente me Você dediquei... abdicou da... É uma renúncia de Total. tirar o atraso do que você não tinha ali para conseguir Perfeito. chegar aonde você almejava, né? Perfeito. Então, minha carreira começou, aí saí dessa empresa de parafusos, recebi uma oportunidade para ser programador júnior numa empresa de logística, desenvolvimento para software para a área de logística. Entrei como programador júnior e ali minha carreira começou a decolar, né? Eu comecei a também me diferenciar das pessoas, porque eu estudava muito, muito, muito. E a dedicação com a empresa era absurda como é hoje? Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca tive tempo ruim, cara. Pra mim é trabalho e eu tinha um objetivo, né? Meu objetivo era ser um bom programador. Era conseguir mudar de vida através da tecnologia. Então eu vi aquilo como uma oportunidade, né, de mudar a minha vida, né? Pô, tô recebendo um trabalho, tô me pagando por aquilo. Eu vou me dedicar ao máximo, né? Então chegava cedo, saía tarde, resolvia o que tinha que resolver, né? Virei várias vezes à noite. Pra mim nunca foi trabalho, pra mim sempre foi uma oportunidade de mudança de vida. E que deu certo? Eu Qual que é o seu diagnóstico? Eu Não, acho- o seu diagnóstico. Eu acho que deu, né, cara? Eu acho que foi difícil, não foi fácil, porque são coisas que a gente passa a vida inteira dedicando a fazer coisas que para a maioria das pessoas é difícil, né? Para a maioria das pessoas é difícil. Então, eu comecei como programador júnior, e aí eu queria entrar na IBM, eu acho que o meu sonho era entrar na IBM. Legal. E aí eu vi uma vaga para a IBM, me candidatei, eu entrei ali, me candidatei nessa vaga, e aí eu fui chamado. Eu lembro que a prova foi fazer um sistema desenhando na mão, folha sulfite. Hoje em dia a galera não quer fazer teste. Eu tive que fazer uma calculadora, programar uma folha sulfite, cara, imagina. Portugal? 10 folhas. Não, .NET, C Sharp. Aí eu fui chamado por uma consultoria, não foi direto pela IBM. Aí eu falei pro meu diretor lá, o Rafael, o Carrinho, o cara me ajudou muito. Eu falei, passei na IBM, cara. Aí ele falou, é IBM mesmo? Eu olhei, falei, cara, esse é o e-mail e tal. Eu falei, não, cara, não é IBM, é uma consultoria. Se fosse só pra consultoria, fica aqui. Aí eu declinei a vaga, aí no outro dia a mina me ligou, falou, e aí eu falei porque que não era direto pela IBM, se fosse pra IBM eu tinha interesse. Aí a mina me ligou e falou, a gente viu aqui, conversei, a gente vai te contratar direto pela IBM. Aí eu falei, voltei pro Rafael, né, pro Carrinho, eu falei, agora é pela IBM, os caras já tinham me dado um aumento. Eu falei, mano, agora é pra IBM.
Ele falou, mano, agora não tem o que fazer, eu acho que o melhor que eu posso fazer é deixar você ir pra você crescer. Que legal. E ali Então, foi um marco de sucesso, foi o foi, primeiro grande marco de foi um sucesso. marco de sucesso. Entrar numa grande corporação. Eu tinha uma amiga que já era, pra mim, uma referência de uma pessoa Bem sucedido. bem-sucedida, que trabalhava na IBM. E aí eu falei, pô, eu trabalho na IBM. Foi frustrante chegar lá? Por que que você não tá mais lá? Se era um sonho. Ah, cara, eu nunca me conformei com corporativismo, sabe? Coisas muito engessadas. Entendi. Foi bacana. Acho que chegar é mais gostoso do que continuar, né? Depois que Exato. você entendeu, você buscou outros desafios, Cadu? Não, eu fiz minha jornada que tinha que fazer, entreguei, trabalhei muito. Virei muitas noites. Eu sempre tive uma relação muito boa com o trabalho e com as pessoas que me contratavam. Eu nunca fui mandado embora, fora Olha que... essa empresa de parafuso. Mas Fora a primeira, foi por um requisito técnico, né? um requisito básico ali de porte físico da época que Exato. não, Não, pô, precisava. De frente parecia que tava de lado parecia que tava de frente. Era muito magro. não tinha sinergia da... E eu entrei nessa. Eu entrei na IBM, fiz o trabalho que eu tinha que fazer, saí, aí fui para uma startup, comecei a ir para algumas startups e foi um ambiente que eu gostei, um ambiente mais dinâmico. Depois fui chamado para outras empresas, trabalhei em outras multinacionais, na Ericsson, trabalhei na Tata, na TCS, fui para a Super Digital do Santander, trabalhei na UAPA de mobilidade, onde eu conheci o Rafa. E o que que te fez montar uma empresa? Você passou por Não grandes passei. empresas, né? Passou por grandes empresas, conseguiu alguns marcos de sucesso, acho que tava aqui pensando como é bonito, né? Você saiu de muito pouco, chegou nos primeiros objetivos, Saí do negativo. saiu do negativo, foi construindo ali, e foi sempre aumentando aí a régua. Essa régua parece que aumentou bastante ao longo. Quando você tinha 16 anos, você imaginou que você ia conquistar tudo Não, que você tem hoje? Você hoje aumentou não. muito. E a régua hoje deve ser ainda mais alta. Mais alto. A Com gente sempre certeza você não chegou ao seu limite. Não, cheguei, pô, tô nem. Não consigo tangibilizar onde que eu quero chegar, porque eu sonho alto. Quero chegar, cara, assim, pra mim não tem limite onde que eu posso chegar. E você falou da empresa, né? A empresa, acho que nunca pensei em ser empresário, né? Você não Empreendedor. pensou em ser Não, pô, empreendedor? como que você vai pensar em ser empreendedor? Você pensava em sobreviver, né? Eu sempre tive referência. Então, pô, tive referência ali em casa, pessoa que é pedreiro, tive influência depois, uma pessoa que cuida de suporte, tive outras referências na área de programação, fui tendo referência, né? Cada vez me inspirando em uma pessoa melhor e querendo me tornar aquela pessoa. Nunca tive. Eu me tornei um bom programador, né? Isso eu tinha consciência, né? De que, cara, assim, eu preciso ser um bom programador. E a relação do trabalho também, além de eu ser aquela pessoa que é pau pra toda obra, né? Então as pessoas realmente podiam contar comigo. Então eu sempre fui aquela pessoa que, cara, eu preciso trabalhar no sábado, domingo, pô, bora. Não tem essa, vamos pra cima. Eu acho que o relacionamento também com pessoas, conheci o Celso na faculdade, o Celso sempre foi aquela cabeça mais empreendedora, eu já queria ir pra programação, porque eu já tinha uma referência, não era o Celso na época, né? Se fosse, tenho certeza que eu ia ser empreendedor bem antes, né? Então, conheci o Celso na faculdade, tem uma história incrível, né? Quebrou várias vezes. E eu fiz um relacionamento com ele, né? Então, depois de alguns anos, acabei voltando contato com ele. Quer dizer, você criou algo positivo que teve uma reconexão, né? Exato. A importância da gente ter bons relacionamentos, Exato. A importância de você ser uma pessoa boa. né? O meu avô sempre falava isso pra mim. O meu avô é a essência, né, de uma pessoa boa. Minha filha também, eu vejo que pegou muito isso do meu avô. Eu sempre levei isso pra mim. Pô, você precisa ser uma pessoa boa. Diferente de religião, sou cristão, você precisa ser uma pessoa boa. E aí, tava tocando um projeto nos Estados Unidos, consegui
graças a Deus viajar algumas vezes para Que fora, legal. curti muito. Pô, do córrego de Diadema para os Estados Unidos é É uma uma... gigante conquista, Exato. né? Talvez você cavar no córrego, você chega lá. Talvez muitos. Acho que é gostoso entender e ver alguém que realmente tinha uma baixa expectativa, talvez, ali pelo ambiente que vivia e conquistar não só coisas de cunho material, mas Material. experiências que a vida te proporcionou, né? Perfeito, perfeito. Então eu tava tocando um projeto nos Estados Unidos, mudei de vida, né? Eu tinha a plena consciência de que eu mudei uma geração, né? A vida da minha filha e a vida daí dos meus netos, bisnetos e o que vem pela frente. Não só isso, né? Eu influenciei muita gente. Meu irmão virou programador, hoje é um programador. Então eu consegui também ser influência para pessoas Positivo. próximas, né? Que também hoje mudou a vida dele, a vida da família dele, enfim, das próximas gerações. E aí eu tava tocando um projeto nos Estados Unidos, pandemia, eu voltei pro Brasil, e aí o Celso me chamou, falou, pô, vamos abrir uma consultoria, muita gente me pergunta sobre criar aplicativo, sobre desenvolver sistema, ele sempre foi um cara muito bem relacionado, né, ele deu certo nas outras empresas que ele criou, e ele teve muito networking, e aí muitas pessoas, ele também é programador, e ele viu esse gap no mercado, né, de consultoria, de ter uma fábrica de software. Sempre foi um cara também que gosta de arriscar. E aí ele me chamou e falou, cara, vamos abrir uma consultoria. Eu falei, pô, vamos, mas eu não sei fazer muita coisa não, eu só sei programar, velho. E aí, pô, aí começou a jornada. A gente pegou os primeiros clientes, muitos erros, muitos acertos. Eu acho que ali eu comecei também a me moldar como empreendedor, né? A ver o que realmente... Quais eram as habilidades, por exemplo, que você não tinha, que você via que o Celso já dominava do ponto de vista de empreender, de gerir uma empresa? Toda a parte administrativa, financeira, eu sempre fui muito literal e para mim, pessoas também. Para mim, as coisas sempre foram muito óbvias. E às vezes você tem uma visão de que, cara, aquilo deveria ser como né? E não, as pessoas são diferentes, né? Ela não vai pensar igual Dificulta a você. parte simples, né? E aí, pô, falando de erros, cara, assim, eu felizmente matei muita gente no sentido figurado, né? No sentido de são pessoas boas que se eu tivesse conhecimento em gestão de pessoas, com certeza estavam aqui até hoje. Quer dizer, Então esse erro de lidar com pessoas, de achar que as coisas elas são literais, né, como pessoas, mas não, pessoas são diferentes. Então essa visão muito de gestão de pessoas, administrativo, financeiro, o Celso é uma pessoa muito boa comercialmente, então se ele entra numa reunião, ele vende. Eu não. E essa habilidade comercial você não tinha. Nenhuma, terrível. Quem te vê hoje, com certeza, não reconhece o Cadu de tempos atrás que só programava. Pô, jamais. Quiçá o cara que tentou vender roupa e não conseguia, né? Exato. Hoje eu sou uma das pessoas que mais vende na empresa. Mas aí você tem aquela visão de drone, né? Você sai ali da sua caixa. Eu precisei entender que tecnologia é mais uma engrenagem em um motor ali, que todas as engrenagens são importantes e que o coração desse motor é vendas, né? Você precisa vender. E eu comecei a entender como o jogo funciona, né? Você precisa vender, né? Tecnologia é o básico. E aí eu comecei a entrar em reuniões, o Celso tem outras empresas também, e ele confiou em mim. E eu, como na empresa de parafusos, que depois eu dominei o parque de tecnologia, peguei a empresa e, cara, fui em erros e acertos, eu tomei conta ali do que precisava tomar conta, né? Aprendeu o que precisava aprender, ter que tocar problema que você não sabia como resolver. Exato. E aí também foi o que me deu essa visão de problem solver, né? Que eu
dificilmente hoje eu pego um problema que eu não consigo resolver. Antigamente eu escalava muito pro Celso. Falava, cara, como que eu faço isso aqui? O que que eu faço aqui? Até hoje eu levo algumas coisas para ele. É sempre bom você ter uma visão de fora. Mas você pede para não que você não tenha uma opção de como resolver. Você divide com o Celso Sim, uma ideia de solução. uma ideia de Né? solução. Porque às vezes a minha ideia nem sempre vai ser a melhor. Né? Uma ideia de fora às vezes é muito mais... pode ser mais difícil, mas é a melhor opção para aquele momento. Então, eu acho que essa parte de empreender e de resolver e de abraçar as coisas me moldou muito a resolver problemas. A necessidade da venda me colocou com clientes precisava entrar em reuniões e não ser mais aquela pessoa que fala só de tecnologia, eu precisei falar de negócio. Eu precisava fechar, eu tenho uma empresa. Você precisa de resultado. Exato, aquele cliente, tenho poucos clientes ali e eu preciso encher o funil, né? Preciso ter um funil de vendas. Eu comecei a estudar sobre prospecção, ferramentas, Você teve que CRM, mudar, você teve que estudar algo que era comercial. totalmente fora da sua realidade de programação, de tecnologia, de Exato, parafuso, de roupa. exato. Comecei a estudar comercial, vendas, né? Marketing, vendas. Até montar um fluxo de prospecção que funcionava, aí eu precisava fechar, né? Pô, tinha muitas reuniões, mas era difícil fechar. E eu tenho 34 anos, mas a galera fala que eu tenho 20, né? Se eu tirar a barba, eu pareço que tenho 15. E era difícil porque eu não colocava confiança e eu não tinha uma comunicação tão afiada para a área comercial. Então, às vezes eu entrava numa reunião, o pessoal achava que era o estagiário, né? Então, foi difícil. Essa primeira foi difícil, Dogão. E como é que foi se tornar... Você sabe, hoje você é uma referência na empresa, né? Junto com o Celso aí são as duas grandes referências que toda empresa tem. E como é que você se tornou um grande líder? Você já tinha sido líder antes Não, de você empreender? não. Acho que liderança é complexo, né? Liderança é você... Existem tipos de liderança, né? A liderança inspiradora ali quando a gente fala da área de tecnologia, uma pessoa muito técnica, né? Que aquelas pessoas vão querer ser aquela pessoa e vão seguir os passos ali. Existem enfim, lideranças que é mais por cargo. top-down, por cargo, hierarquia. Assim, eu entendi que eu precisava de pessoas, eu precisava ter empatia com essas pessoas e entender essas particularidades, né? Eu acho que eu nunca fui uma pessoa que me coloquei como líder, né? De tipo, pô, sou líder agora. Não, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre servi, né? Eu sempre servi e eu sempre apoiei as pessoas para onde elas gostariam de chegar. Então nunca tive essa cabeça de, cara, eu sou um líder, né? Vou guiar essas pessoas para onde... Não, eu sempre fui muito autêntico no que eu precisava de resultado. Eu sempre fui muito aberto, muito transparente. E eu também aprendi com os erros e como que eu preciso hoje lidar com essas pessoas que estão dentro da empresa, que são pessoas, né? Então, para mim, foi muito natural hoje me tornar um líder, né? De ter pessoas ali que se inspiram em mim. Agora, não talvez pela área técnica, né? Porque eu deixei de programar, agora eu faço gestão de uma empresa. Então, eu precisei meio que sair um pouco da liderança inspiracional e ir para uma liderança mais empática, mais... enfim, não sei muito tangibilizar como eu me tornei um líder, sabe? Mas a gente se espelha. A liderança é uma liderança que faz a gente se espelhar. E acho que você tem uma habilidade de autenticidade, de como resolver, esse accountability. Eu queria que você falasse um pouquinho assim, como é que os seus liderados enxergam você? Como é que você vê os seus liderados te enxergando? Espero que bem, né? Vamos abrir uma caixinha aqui. Como é que são os feedbacks que você tem? A galera sempre jogou junto.
Então são duas levas que eu tive de pessoas, né? As pessoas que foram internalizadas pela BMS, a empresa que é do Celso, e as pessoas que hoje eu tenho dentro da empresa. Então eu vejo que não muda muito, né? As pessoas, elas sempre são pessoas que jogam junto. E elas entendem o que realmente a empresa precisa e para onde a gente pode ir. E o que eu ofereço, tanto de estrutura, né, quanto de trabalho, enfim, de tudo, né? De projetos. Eu entendo que o feedback é bom, né? Eu nunca tive. Tem, né? A gente tem sim, até mesmo contratação errada, isso é uma das coisas que eu aprendi muito. Você contrata pessoas que realmente não deveriam estar dentro da empresa, mas no geral, as pessoas gostam, né? As pessoas acham que eu tenho. Eu vou fazer um depoimento. Manda lá. A liderança do Cadu é uma liderança de transparência. Todas as suas dúvidas você é transparente em que existe. Todos os problemas, quando você define como é que você vai resolver. Esse é um tipo de liderança que motiva. É uma liderança que você vê quando você tem. Você vê um ser humano ali que tem dúvidas, Sim. que quando não sabe, pede ajuda. Eu acho que isso é uma fonte de inspiração genuína. Não sei se você estudou muito para ter essa liderança do jeito que é, se esses desafios que a vida te trouxe ao longo da vida realmente moldaram uma liderança tal qual é hoje, mais a leitura de tudo que você já leu e como um devorador de livros aí de várias espécies, mas o que eu sinto e o que eu já vi de muitos relatos é isso, é porque você lidera com um vidro muito transparente na sua frente. Então, os pontos de dúvidas, as decisões que você divide, como você vai tomar, pede ajuda para quem conhece mais sobre um tema, entende, faz contraposições. Eu acho que hoje, você falou que você já teve dificuldade de comunicação. Hoje, se ela já existiu, foi superada há muito tempo. E é uma comunicação direta. A gente nunca teve problema de uma comunicação porque você quis dizer uma coisa falando outra, né? A gente tem outros tipos de problema, mas esse problema... Não, já tive lá. Eu não sei como foi. Hoje é o que é o meu depoimento, ele é meu. Sim, não, sim. E Mas eu queria entender como é que você chegou nisso, porque... Eu acho que aprender com os erros. É você reconhecer que você errou. Eu errei com pessoas. Olha. E a gente tem que fazer essa análise de, cara, o porquê, né? Então, toda vez que sai uma pessoa da empresa, toda vez que uma pessoa ou pede demissão, ou a gente precisa dispensar uma pessoa, eu faço a reflexão do porquê. Então, né? cada momento de uma fissura ali, de uma cisão, você entende que você tem que fazer um debriefing para entender o que aconteceu. Perfeito. Qual foi a sua falha, ou a falha da organização que você faz a gestão integral, junto com o Celso ali, tem que pensar, é isso. Perfeito. É isso que faz você ser o que você é. E escrever, né? E colocar para fora e analisar e entender que, pô, tomei a decisão certa, aqui eu errei, né? O porquê que eu errei? Por que essa pessoa saiu? Então, isso te torna uma pessoa, te dá mais ferramentas no cinturão, né? O cinturão do Batman ali, que pô, sempre tem uma ferramentinha. Escolher a ferramenta necessária para aquele momento. Então, eu acho que trabalhar com pessoas, ela te dá essa possibilidade de você errar e acertar. É óbvio que cada vez mais a gente vai errando menos. Hoje, graças a Deus, né, as pessoas que estão dentro da empresa, elas gostam da empresa. A Open dá toda a estrutura que elas precisam, né, todo o suporte de liderança, do que for, né? A gente tem uma empresa muito bacana. Então essa questão, Douglão, de você aprender, né? De você reconhecer os erros e aprender com eles. Como é que você consegue trazer tanto talento para dentro da Open? Queria que você falasse se isso é natural
Porque a gente tem muito talento. Como que você faz para conseguir esses talentos? Qual é a mágica? Existe uma mágica aí? É só sorte? O que que tem? Não. Por que que a gente tem tanto talento? É, eu acho que a primeira coisa, falando de tecnologia, acho que é mais fácil a gente saber que o que são pessoas boas, né? E que pessoas. E aí nem sempre é o técnico. As pessoas que falam, até mesmo numa entrevista, né? Você vai fazer uma entrevista com a pessoa, você vê que a pessoa não quer estar ali naquela entrevista. A pessoa, às vezes é um problema que ela teve, que ela está tendo, porque passou por diversas outras entrevistas e, pô, não tá dando certo, e ela chega numa entrevista que pode dar certo, e ela faz a entrevista de qualquer jeito. Então, eu sempre busquei pessoas muito engajadas, muito motivadas e que fossem pau pra toda a obra, né? Então quer dizer, não é os talentos que existem não é só porque você faz uma avaliação técnica, Não, porque jamais, jamais. Eu tenho, comportamento importa com bastante. certeza, eu acho que é um pareto. É um pareto. E será que o Fábio viu em você essa capacidade de poder aprender, de poder melhorar? Eu falo isso porque tem um ponto aqui para deixar todo mundo na mesma página. Eu conheci o Fábio O cabeça, né? e ver o cabeça, como você chama, brilhar os olhos e vir aprender coisas também contigo, fazer essa troca que certamente ele te ensinou muito e ver essa relação bonita, você fala, cara, que bonito, como a vida é cíclica, né? Sim, sim. Ora, você deve Retribuir, ter né? aprendido muito, agora você poder retribuir com algo que você aprendeu ali, batendo cabeça, se arriscando a empreender, que não é fácil no Brasil. Acho Uhum. que todo empresário merece aí ser enaltecido pela coragem de acordar todo dia sabendo que tem que romper fora todos os desafios do negócio que ele escolheu, os desafios tributários, todos os desafios que cercam uma empresa que são absurdos. Então, é bonito ver isso. E a gente fica de fora aqui vendo a história de um cara que, pô, veio de muito pouco, cada vez mais está aumentando a régua, e eu vejo isso nos seus talentos ali. A gente tem muito talento que se inspira nessa sua jornada. Essa jornada de alguém que veio lá de baixo. Algumas pessoas estão colocando réguas maiores do que a vida já tinha colocado lá atrás para elas. Então isso é bonito. Eu acho que eu não sei se é só isso, deve ter mais coisas que fazem você ter esse grupo de talentos te acompanhando, essa perseguição que a gente tem em olhar um cara que de fato é vencedor, e aí você também tem uma vida atlética que talvez te forjou a ter mais resiliência. Eu queria que você contasse pra gente mais dessa fórmula. Eu acho que todo mundo aqui Uhum. se inspira em você. Todo mundo que conhece um pouquinho da sua história vê como é bonito e vê que você, de forma alguma, isso te fragiliza, pelo contrário, você Não, entendeu que ali jamais. foi for. E como é que é as pancadas? O pessoal tá vendo aqui você com maquiagem, Não, bonito. não, pô. Eu já Obrigado, hein? vi. Hoje não. Eu já vi você com os olhos roxos, com o Sério. dedo quebrado, andando manco. Conta pra gente, isso também te ajuda de alguma forma? Como é que o esporte, sua vida, esse esporte contribui com que você seja um empresário melhor, um gestor melhor, um ser humano melhor? Queria que você contasse pra gente. Perfeito. Como eu falei, eu passei 10 anos da minha vida trancado dentro de um quarto e focado em estudar, né? Então, pô, sem final de semana, sem ia para a igreja, né? Então, cresci dentro de uma instituição evangélica e o trabalho minha vida basicamente era estudar e final de semana ali domingo ia para a igreja, né? Então, eu acho que toda essa jornada de de dificuldade, de dedicação, ela também te traz alguns efeitos colaterais, né? Então, cabeça é um negócio que é extremamente complexo. Chegou em determinado momento da minha vida, eu fiquei com uma depressão. Caramba. Então, estava acima do peso, eu estava com
Fui magro, muito magro, cheguei a ser muito gordo. Quer Então, dizer, você chegou num período que tava ótimo pra você ser enforcador de parafuso. perfeito. Não, até porque não, eu era gordo, não ia conseguir arrumar, pegar peso, pô. Eu tava acima do peso. E, e aí eu comecei a cada vez mais me colocar dentro, né, de uma caixa que dificilmente eu queria sair. E eu não entendia, não consegui ver aquilo, sabe? De, cara, eu tô entrando numa depressão, né? Eu tô fora do peso. E até porque eu não tinha muitas condições de pô, ter uma vida saudável, de fazer um esporte, de comer com mais qualidade. Passei na frente de uma academia e falei, pô, vou entrar aqui pra ver, né? E ver o pessoal se matando lá dentro. Eu falei, pô, acho que eu vou fazer luta, né? E aí fui pesquisar na internet quais eram os esportes que mais ajudavam a perder peso. E vi que luta era uma delas, e aí comecei a fazer luta ali. Então eu me apaixonei, cara. Foi um negócio assim que. Desculpa. Foi um negócio assim que foi absurdo. Absurdo. Me encontrei em alguma coisa que eu amo fazer. Né? Sabe aquele negócio que você fala, cara, é isso uma que válvula, não é só mais uma válvula de escape, Sim, é um amor ali, né? perfeito. Eu não sei se eu tivesse encontrado o tênis ou qualquer outro esporte, eu ia ter essa mesma paixão, porque pra mim foi Então você gosta de apanhar. uma válvula. Não, pô. Aí você me quebra, né, Douglas? Aí você me quebra. Não, Então eu comecei a frequentar, né? Comecei no kickboxing, uma academia mais old school. Embaixo tinha uma academia de musculação, bem old school mesmo, sabe? Os ferro tudo enferrujado. academia de ferreiro, como a gente diz. E aí em cima tinha o tatame e aí eu comecei a treinar, né? Eu sempre me dediquei muito para aquilo que eu quero fazer. Os 10 anos foi uma prova disso, né? Eu sempre me dediquei muito. Se eu tenho que emporcar parafuso, vou ser o melhor emporcador de parafuso. Se minha força deixar. Exato. Fazer o que eu podia com o que eu tinha, né? Mas Então, eu acho que é bonito, porque se o Fábio voltou a te chamar, não foi falta de compromisso, não foi... Né? não. De fato, Era uma... não tinha qualidades. Tinha uma prerrogativa física que talvez você não cumpria naquele momento. Exato. E aí, eu comecei a gostar, cara. Comecei a assistir muito. Então, nunca tinha assistido o UFC. E eu comecei a gostar por luta, né? Emagreci. Fui de 95, fui para 63 quilos, se eu não me engano. Então, perdi Sem muito. cirurgia? Sem cirurgia, só na pauleira. Então, eu ia 3 vezes na semana. Sábado também ia. Não, 4 vezes na semana. E aí foi um negócio que eu adorei, né? Cheguei a me dedicar para participar de campeonato, participei de campeonato, ganhei. Ganhei. Sofri um pouquinho, mas ganhei. Então foi um negócio que foi uma válvula de escape. Você acha que o esporte tem ligação com o seu sucesso atual? Tem. Eu acho que o esporte ele te dá muita disciplina. Eu sempre tive muita disciplina naquilo que eu queria fazer, mas ele me deu ainda mais e ele me fez entender que eu só vou evoluir se eu tiver constância. Se eu tiver constância. Não adianta você ir uma vez, não ir poucas vezes e querer algum resultado. Você não vai ter. Zero. E aí eu queria o resultado. O resultado era participar de uma competição, o resultado era perder peso. Eu precisei de constância. É isso que o esporte trouxe para minha vida, né? Uma mentalidade de que, cara, você precisa... É difícil, machuca. Assim, todo sábado eu tô lá saindo na porrada com os meninos. Mas é um negócio que eu fazendo todos os dias, cada vez eu fico melhor. Então ele me trouxe essa mentalidade, que é 1% todos os dias. Entendi. Até porque eu não sou atleta, né? Eu sou uma pessoa comum que gosta do esporte. É diferente de pessoas que realmente se dedicam a isso. Mas o esporte te picou, né? Eu vejo hoje que quando você chega com o olho roxo e agora não é gozação, você tem orgulho do que você deixou ali no treino. Você mostra ali os vídeos
E eu vejo isso como um reflexo de um empresário, de um empreendedor que entende que vai tomar pancada do governo, da tributação, do que quer que seja, e você vai estar ali tentando ser melhor, tentando se esquivar daquele cruzado que entrou para não entrar de novo, Exato. tentando bloquear aquele cruzado para não entrar. Eu vejo uma capacidade de, não só de resolução de problema, que eu já te disse, isso é uma capacidade ímpar que você tem, mas essa capacidade de apanhar no dia e voltar lá no outro tentando fazer alguma coisa diferente. A gente sabe de algumas situações que a gente estava apanhando, apanhando, apanhando e a motivação do dia seguinte, mesmo que triste porque a situação assolava de alguma forma, mas era com aquele empenho de voltar. E uma frase me marcou de uma conversa sua com o Celso. A disciplina do programador em resolver problema. Não sei nem se você lembra disso, se vocês lembram disso, mas vocês estavam conversando, lembra que o programador tem aquela disciplina de resolver problema e... Aí eu falei, pô, isso ficou marcado na minha cabeça. Me parece que vocês tomaram como base essa característica de um programador e conseguiram fazer isso de forma... escalar isso na vida de cada um de vocês. Eu vejo isso hoje na sua vida, o Celso também, né? Um cara que consegue resolver problemas de várias naturezas. Você hoje resolve problema da natureza comercial da empresa, da natureza de uma campanha de marketing. Então, você acha que o esporte consolidou essa característica que você já desenvolveu nesses 10 anos Sim, e sim. potencializou isso do que é hoje? Com certeza, com certeza. Eu acho que a vida já me bateu bastante, né? Então, um esporte, uma arte marcial, Para te bater também? ela só vai te apoiar e te dar mais resiliência naquilo que eu já sou, né? Então, eu já tive, cara, assim, dificilmente alguma coisa vai conseguir me abater mais do que a vida já me bateu, né? Dificilmente. A história que eu tenho não é uma história trivial, né? Pô, você sair na porrada, é óbvio que, né, Entra um soco. machuca. Pô, machuca. Eu já quebrei os 2 dedos, já sofri bastante contusão. Mas é um negócio que eu vejo, cara, eu gosto, né? Empreender é parecido, né, Cadu? Parecida, a Eu já mesma vi você coisa. sofrer por cada uma das... Aí é um relato meu. Cada um dos colaboradores que sai, eu sei que você sofre. Sim, demais. Então, cada colaborador que sai, às vezes, por uma falha, seja da companhia, ou seja uma falha da pessoa, ou seja uma expectativa que foi frustrado de algum dos lados, eu vejo que você sofre como um soco ali, né? Sim, Um sim. cruzado que entra. E eu queria que você deixasse um recado. E aí é seu tempo, como é que a gente pode se inspirar nessa batalha de vida que foi a sua vida e como é que você ainda continua pronto para travar outras batalhas. Então eu sei que eu sempre faço aquela pergunta pessoal, você já teve problema na vida? No seu caso, a sua vida foi um problema Sim, até sim. um tempo, me parece. E agora também não acho que alguns problemas São chegam para problemas você. É diferentes, né? Eu acho isso. que a gente vai mudando de E fase. qual que é a grande lição que você quer deixar para como legado? Eu queria ouvir um legado seu Sim. e pode ter certeza que vai inspirar a todos que já inspiram e tenho certeza que outros tantos que vão se inspirar numa história não só de vida, uma história de coisa boa. Eu gosto de uma frase que Sêneca fala que se você não sabe aonde quer chegar, nenhum vento é favorável, né? Então, eu sempre tive na minha vida onde que eu queria chegar. Sendo programador, sendo depois, né, como empresário, eu sei onde que eu quero chegar. Então, acho que a frase que eu posso deixar, né, para essas pessoas cara, tenha determinação e saiba onde você quer chegar e lute por aquilo, né? Então, a vida é difícil, né? As coisas são difíceis, trabalhar é difícil, né? Se chama trabalho. Mas é o que vai colaborar para esse caminho que você quer chegar. Então, é ter determinação, é não desistir daquilo que você acredita, daquele sonho, né? De qualquer coisa que seja, né? Se é conseguir um trabalho na área de tecnologia e ser um bom programador, se é conseguir uma boa família e ter
é uma boa família, é lutar por aquilo que você acredita e que, enfim, que você queira, né? Saber aquele caminho e lutar por aquilo, não desistir. A dor do soco vale o sabor da vitória, da conquista? Ah, vale, com certeza. Assim, a gente cada vez mais quer andares maiores, né? Minha vida é uma escada e, cara, é uma escada que não tem fim, né? Hoje, pra mim, eu tinha uma escada que eu queria subir, hoje, pra mim, dificilmente eu consigo enxergar o final dela, porque cada vez eu quero subir mais. Então, vale a pena e saber, se as pessoas soubessem a capacidade que elas têm de conseguir as coisas, de mudar de vida, de mudar a vida das pessoas. Hoje uma coisa que eu faço muito é ajudar pessoas. Eu sempre falo que essas pessoas como o Fábio, como os donos da empresa da Parafuso, Mauro Maurício, o próprio Celso. O Celso foi uma pessoa que, né, pô, como que você vai acreditar em uma pessoa que você teve contato na faculdade, depois de mais de 10 anos, né, você virar sócio, o Celso é uma pessoa, ele já tinha condições, já tinha empresa, já tinha tudo, ele já tinha mudado de vida, né? Como que você vai confiar uma empresa numa pessoa dessa, né? Então, Celso, hoje eu tenho essa vida que eu tenho porque ele me deu a oportunidade, sou extremamente grato. E eu tento ser uma escada para essas pessoas, né? Os meninos lá da Shootbox, eu sempre tô ajudando. Você faz isso. Você não sabe, mas eu não sei. Assim, ó, você dá chance para as pessoas por uma qualidade que elas ainda não têm. Talvez o Celso te deu a chance de ser um empreendedor que você não tinha aquelas qualidades ainda, mas você tinha a capacidade de aprender, comportamento, uma pessoa de retidão. Eu acho que isso... talvez para você não é tão fácil perceber quanto pra gente que vive perto aí, percebe o ser humano que você é e a capacidade que você tem. Acho que é um recado para todo mundo, né? Todo mundo tem uma capacidade ímpar. Se Exato. andar no caminho certo, o céu é o limite, né? Não tem outra palavra que não é dedicação. Se você se dedicar naquilo que você acredita, não tem como não chegar, Douglão. É um negócio que hoje... sei onde eu quero chegar e eu vou chegar. Não tem como eu não chegar. Não existe o plano B. Não tem plano B, cara. Assim, saber. E por isso que às vezes eu tento, eu faço outra coisa, não tá dando certo, eu mudo. Porque eu sei onde que eu quero chegar. Não tem plano B. Tenho que chegar lá. A insistência é uma das chaves do sucesso. Exato, a insistência, né? Como que você é programador e você tem um bug para resolver, você tem um problema para resolver e você não resolve, você não entrega. Todo problema é solúvel, é resolvível. Qualquer um. É isso. Excelente. Pessoal, vocês tiveram o prazer de entender a trajetória de vida de uma pessoa de sucesso e que teve muitos dissabores aí desde o início, mas que conseguiu romper e hoje você pode dizer, ser uma pessoa de sucesso, com uma família bonita, que eu tenho o prazer de conhecer, com uma jornada de vida exitosa, assim, é brilhante, cara. Você é uma pessoa boa e você tá sempre ensinando. Acho que uma das qualidades que eu vejo aí e vou relatar aqui é que você tá o tempo todo ensinando as pessoas e aprendendo. Isso é uma capacidade ímpar. Parabéns. Obrigado, Douglão. Obrigado aí Parabéns demais. Por estar aí desse lado, me apoiar aqui no podcast, que é difícil, né? Principalmente... Não, essa é a parte fácil. Estando aqui desse lado, eu falei, vou falar sobre minha vida. Minha vida não é linear, é até difícil eu seguir uma linha de raciocínio de conseguir falar da minha vida, porque, cara, assim, é difícil. São muitas coisas, mas hoje, graças a Deus, eu tô aqui porque tenho pessoas muito boas, né? Pessoas assim como você que... Você tá do outro lado porque você merece. Ajudando. E é bonito ver o sucesso. É bonito. Mas vamos chegar lá. Vamos, ainda mais. Não tem fim essa escada, né? Não tem não. Vamos subir. Valeu, Douglão. Obrigado. Valeu.